Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de projeto de instalações elétricas utilizando o Revit. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quadro de distribuição, como podemos inserir e algumas configurações que são necessárias. Tá? Em alguns casos podemos precisar até de mais de um quadro, mas me acompanhe no vídeo que nós vamos falar um pouco mais a respeito. Então, pessoal, o quadro de distribuição, também conhecido como quadro de força ou quadro elétrico, ele é responsável por concentrar todos os cabos da instalação elétrica e a partir dele é feita a distribuição da energia em subcircuitos, né? Ou nos circuitos terminais, se for o caso, ou até mesmo circuitos de alimentação. Em alguns casos, nós temos edificações pequenas que ele vai ter um único quadro de distribuição, que você pode chamar também de quadro de distribuição central, que é o QDC. Em outros casos, edificações com dois pavimentos, um térreo e um superior, que o pessoal chama de sobrado. Nós podemos ter um quadro de distribuição central, que é o que recebe a alimentação do quadro de medição, e ele vai alimentar um quadro secundário, que é o quadro que vai ficar no pavimento superior. Então, esse quadro de distribuição central, que fica no térreo, ou você pode chamar de QD1, quadro de distribuição 1, e o do superior, quadro de distribuição 2, né? Esse quadro de distribuição central, ele vai alimentar o térreo, o pavimento nele está, e também vai ter um circuito de alimentação para alimentar o quadro de distribuição 2 ou quadro de distribuição do pavimento superior, como você queira designar, e por sua vez esse quadro ele vai alimentar o quadro, o pavimento superior. Então esse quadro do térreo ou quadro de distribuição central, ele vai ser alimentado por um circuito alimentador que vem do quadro de medição. Vai ter lá todos os dispositivos de proteção, como ele é o geral, ele vai ter um dispositivo, ele vai ter um disjuntor geral e pode ter outros dispositivos de proteção, como o DR e o DPS. Nós podemos falar sobre isso em um outro momento. E vai ter os dispositivos de proteção dos circuitos terminais. Geralmente são disjuntores termomagnéticos, tá? Então, o quadro ele pode ser de embutir ou de sobrepor. Isso aqui é uma classificação em relação à forma de instalação. O quadro de embutir, ele fica embutido na parede. É mais ou menos esse como você está vendo nessa figura. E o quadro de sobrepor, ele fica de sobrepor na parede. Também é uma possibilidade. Eles podem ser de material plástico ou de material metálico. Isso é uma classificação com relação ao material de constituição. É muito comum em instalações elétricas residenciais usar o de plástico, mas não implica que você não possa usar um metálico, né? O de plástico ele tem uma conformação, um design mais elegante no meu ponto de vista. O metálico ele é um pouco mais rústico, né? Geralmente usa mais em ambientes comerciais, industriais. Ele pode ter ou não o barramento. Esse barramento é o barramento que faz a distribuição. Então, o quadro com barramento, ele tem esse barramento de cobre, que é ligado ao disjuntor geral, né, de entrada. E a partir deste é distribuído para os disjuntores que vai alimentar os circuitos terminais. E ele pode ser sem barramento, onde você tem uma flexibilidade maior de organizar os disjuntores. E a conexão entre os disjuntores pode ser feita com cabos ou com acessórios, né? Acessórios de cobre, para você fazer essa alimentação, né? E aí, dependendo da quantidade de disjuntores que você vai armazenar nesse quadro, você vai fazer a aquisição. Então, nós temos quadros pequenos para
3, 6 disjuntores. Temos quadro com maior capacidade, como vocês estão vendo, né, de 16, 24, 34, por aí vai. Isso aí depende muito da quantidade de disjuntores que você vai precisar. E aqui nós temos um exemplo, ó, à medida que aumenta o tamanho do quadro, vai aumentar também as dimensões, né? A partir da quantidade de módulos que você precisa, que basicamente é a quantidade de disjuntores que você vai precisar, tá? Então aqui é só uma revisão, né? Para quem não conhece bem. Vamos agora para o Revit para ver como é que a gente pode inserir o quadro lá no Revit. Então estamos aqui com o nosso projeto aberto, né? Para inserir o quadro, nós vemos aqui em Sistemas, Elétrica e aqui, ó, em Equipamento Elétrico. Quando você clicar, ele vai abrir aqui nas propriedades algumas possibilidades. Basicamente, nós temos aqui quadros de distribuição para 3 e 4 disjuntores e geralmente todos de embutir em PVC. Ó, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 24, tá? Nesse instante, nós não sabemos ainda, né, se a gente estiver seguindo esse fluxo das aulas, quantos disjuntores nós vamos precisar. Nós vamos ter essa informação depois que a gente fizer a divisão dos circuitos. Para você fazer tudo aqui no Revit, você vai ter que escolher um quadro, dividir os circuitos, de repente você pode ter que depois que trocar por um quadro maior. Se você tiver uma planilha onde você venha fazendo já algum planejamento da sua instalação, você já pode ter aqui uma visão bem clara de mais ou menos quantos disjuntores você vai precisar e você vai saber mais ou menos já o tamanho do seu quadro. Então vamos partir aqui, ó, com um quadro para 12 a 16 disjuntores. Pode ser que a gente precise diminuir depois ou decidir até aumentar, mas eu acho que esse aqui já é um tamanho interessante. Então você clica nele, né? E vai procurar aqui um local. Geralmente, o quadro de distribuição ele tem que ficar num local coletivo, ele não pode ficar guardado dentro de um cômodo, de um quarto, certo? E no local de fácil visualização, de preferência no centro de cargas. O centro de cargas é aquele ponto que está mais próximo dos equipamentos de maior carga elétrica. Numa edificação residencial, unifamiliar, como essa que nós estamos trabalhando, um local interessante para colocar esse quadro, ele é mais ou menos no centro geométrico da edificação, porque deste para todos os circuitos você vai ter aí uma posição de equidistância. Então nós podemos ter aí uma situação de economia de cabos elétricos. Então aqui, ó, nós podemos escolher aqui uma dessas paredes aqui da sala. Talvez não fique tão interessante porque fica visível, né? Tem aquela questão da estética também. Talvez um canto interessante seja aqui no corredor, ou nessa parede aqui, ó. Ele vai estar mais ou menos no centro geométrico da edificação e vai estar escondido, né? Apesar de estar num ambiente coletivo, as pessoas que utilizam a edificação vão saber aonde o quadro vai estar caso ele precise, tá? Você vai rotacionar o quadro, ó, da mesma forma que você rotaciona, que a gente rotaciona as tomadas, né? E os disjuntores. Então vamos colocar aqui, ó, ele nessa parede. Inserimos ele aqui, ó. Ele vai estar aqui com o símbolo dele, né? Que é esse aqui, certo? E nesse momento nós precisamos fazer algumas configurações nesse quadro. Por quê? Ao clicar nele, ó, ele vai ter aqui em cima o sistema de distribuição que você vai ter que escolher. Nesse instante tem aqui nenhum. Se você clicar, ó, ele vai aparecer 127/220 volts, sistema de distribuição bifásico, são duas fases mais neutro mais terra, e 127/220 volts bifásico, duas fases mais terra, né? A gente aqui não tem um neutro. Tem essas duas possibilidades. Vamos voltar aqui para o slide, vamos falar um pouquinho sobre isso. Para falar sobre o sistema de distribuição, nós temos que ter uma ideia, nós temos que saber a potência total instalada e a demanda. A potência total instalada nós já sabemos, nós calculamos já. Essa planilha aqui que vocês estão vendo na tela
foi que eu criei num template que eu estou desenvolvendo. Não está disponível nesse template que eu deixei para vocês na primeira aula lá, que eu falo sobre o template de projeto de instalações elétricas. Você pode estar acompanhando isso aí com uma planilha de Excel, por exemplo. Mas nós precisamos da potência total instalada, que aqui vai ser 1.240 VA, que vem da iluminação, mais 6.500 dos pontos de TUG, né, das tomadas, mais 17.200, que é dos 3 ar-condicionados, um para cada quarto, e 2 chuveiros elétricos, um em cada banheiro. Então esse somatório aí vai ser a nossa potência total instalada. E nós precisamos também, para falar sobre o sistema de distribuição que nós vamos utilizar, da demanda, tá? Mas com essa informação, nós já conseguimos definir se o fornecimento de energia vai ser monofásico ou vai ser trifásico. Eu vou passar aqui o slide. Essa aqui é uma tabela da norma da Cosern, que é a concessionária que atende aqui o estado do Rio Grande do Norte, tá? Então, nós temos aqui algumas categorias de fornecimento, M2, M3, B2, T5, T6, T7 e T8. Basicamente, o nosso fornecimento ele vai ocorrer monofásico, onde ele entrega um fase e um neutro, né? A concessionária através de um ramal de ligação, ou trifásico. Nesse instante, para definir se vai ser monofásico ou trifásico, eu consigo resolver apenas com a potência total instalada. Como vocês podem ver aqui, até 15 kW de potência instalada, o nosso fornecimento vai ser monofásico, uma fase mais um neutro. A partir de 15, ele poderia ser bifásico ou trifásico. Tá? Aqui aparece bifásico porque a norma ela atende a todo o grupo, né, que detém a Cosern, e aí envolve outras concessionárias de outros estados. Mas no caso do Rio Grande do Norte, ou é monofásico ou é trifásico o fornecimento. Como nós sabemos que a nossa potência total está acima de 15 kW, né? Só aqui de ar-condicionados e chuveiros nós temos mais do que isso, nós já sabemos que o nosso fornecimento vai ser trifásico. E a nossa tensão é 380 fase-fase e 220 fase neutro. Então, nós já podemos fazer essa configuração inicial no nosso quadro. Vamos voltar agora para o Revit. Então, aqui clicando no quadro elétrico, nós podemos vir aqui em sistema de distribuição e alterar. Só que nesse instante não tem aqui a possibilidade de 380/220. O que é que nós temos que fazer? Vamos aqui na propriedade do quadro, aqui tem a elevação dele, tem a escala do símbolo, você pode mexer também, tá? Aqui tem o fator de potência, você pode deixar 1, tem o tipo de carga, não se preocupe com isso agora. O que é que nós vamos ter que mexer aqui por enquanto? É aqui na tensão, que está 220, você vai ter que trocar para 380, para ele entender que ele pode ser 380/220, e na quantidade de fases. Aqui tem 2 fases, como se o fornecimento fosse bifásico. Nós vamos ter que alterar aqui ou para monofásico, colocar uma fase, ou para trifásico, que são 3 fases, que é o nosso caso, né? Então digita aqui o 3 e dá o Enter. Quando a gente volta aqui, agora no sistema de distribuição, já vai estar disponível para a gente aqui 220/380 volts, trifásico, 3 fases mais neutro mais terra. Então nós vamos clicar aqui e estamos com a configuração básica do nosso quadro, além também dele estar, né, inserido no nosso projeto. Se você quiser, você pode traçar aqui um corte para visualizar, né, o quadro, tá? 2 cliques aqui, dá para ver o quadrinho aqui inserido já na parede, tá? Então nas próximas aulas nós seguimos, né, o fluxo aqui do Revit. Nesse momento a gente já poderia estar com a demanda calculada, mas nós podemos calcular pelo Revit, só que por enquanto a gente não consegue fazer isso, a gente precisa dividir os circuitos para depois obter essa informação do software. Então o fluxo aqui é um pouquinho diferente se a gente estivesse fazendo o cálculo, né, da demanda de forma manual, tá? Com as informações de potência a gente já tinha como fazer o cálculo da demanda. Aqui pelo Revit a gente tem que ter um pouquinho mais
de paciência, tá? Então a gente se encontra na nossa próxima aula. E aí, pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, eu peço que dê like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o colega. Isso facilita bastante para que esse conteúdo seja divulgado de repente com quem está precisando encontrar essas informações. E se vocês têm alguma dúvida ou algum tipo de sugestão para melhoria aqui do nosso trabalho, temos aí algumas formas da gente poder se comunicar. Tem o meu canal no Instagram, Eng Breno Azevedo, Breno com 2 N's. Você pode deixar lá sua mensagem lá no meu direct e a gente se comunica. Ou tem o meu e-mail, breno com 2 N's.azevedo@hotmail.com. O mais rápido possível também a gente está interagindo. Ou você pode deixar o seu comentário direto aí no YouTube, que nós estaremos debatendo aí possíveis dúvidas ou sugestões. Beleza, pessoal? Então até o nosso próximo vídeo.